Mas o que tu não sabe é o que a geriatria é capaz de calcular ou estimar. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu tô aqui dando risada porque eu tenho uns budinhas aqui no meu consultório que eu achei que eles eram criança. Mas eu andei pensando, eu acho que eles estão meio idosos já. Um tá com dificuldade de se comunicar, o outro tá com dificuldade auditiva e o outro tá com perda da visão. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Que o que é a geriatria, eu acho que vocês já estão cansados de saber, né? Já estão careca de saber que a geriatria cuida do envelhecimento, cuida do paciente idoso. Mas o que tu não sabe é o que a geriatria é capaz de calcular ou estimar. Por exemplo, a gente consegue estimar, calcular qual é o risco desse budinho aqui cair e quebrar. Qual é o risco desse budinho aqui ter um problema cardíaco? A gente consegue avaliar isso dentro da geriatria. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo a importância da geriatria, da prevenção e do processo de envelhecimento. A diferença de tratar pacientes adultos, jovens e idosos é completamente diferente. E as principais doenças que acometem a nossa terceira idade, digamos assim. Então aproveita que tu tá aqui, te inscreve no canal, aciona o sininho, compartilhe e encaminhe esse conteúdo para quem você vai achar que vai curtir e vai ser eficiente. E vem comigo, roda a vinheta. Então, Budinha, eu vou começar explicando a importância da geriatria. A geriatria acaba sendo importante porque ela se torna o grande gerente do teu envelhecimento. A gente vai gerenciar a tua saúde. O que a gente tem que entender? Que nessa fase do envelhecimento, muita coisa vai começar a aparecer. Só que o que a gente tem que entender é que muitas coisas, e depois vou dar alguns exemplos, são preveníveis. E o que não é prevenível, a gente pode ir ajustando no decorrer da vida para diminuir o impacto negativo que ela vai te trazer. Por exemplo, a gente vai perder massa muscular, a gente vai perder massa óssea, a gente vai perder memória, a gente vai ter chance de ter diabetes, hipertensão. Mas o que eu posso fazer desde cedo? Lembrando, nós começamos a envelhecer depois dos 35, 40 anos, e aí é uma curva descendente. Então a gente precisa entender que várias coisas, se a gente diagnosticar cedo, a gente consegue já intervir, e aquilo que já apareceu doença, a gente consegue controlar e até contornar muitas delas. E aí a importância da geriatria. Segunda coisa é entender que o idoso é completamente diferente do adulto jovem. Eu vou explicar para vocês. Eu vou começar provando para vocês que o tratamento do paciente idoso é completamente diferente do adulto jovem. Com certeza vocês têm ou conhecem alguém que tem, por exemplo, infecção urinária de repetição. A infecção urinária de repetição geralmente é vista no exame de urina e o médico, na maioria das vezes, trata com antibiótico. O exame. Eles esquecem que o paciente idoso, às vezes, vai ter alteração no exame de sangue de urina e não necessariamente ele vai precisar receber um tratamento para isso. Porque aquela alteração para aquela idade, dentro daquele perfil do paciente, é completamente permitido, aceitável. A gente tem que entender que o paciente idoso, diferente do paciente adulto jovem, sem grandes problemas de saúde, ele tem alterações físicas, ele tem alterações cognitivas, e a geriatria vê muito mais além do que entender esse processo físico orgânico. Ela entende que o tratamento ele é multidisciplinar. A gente avalia, às vezes, com quem ele mora, como é que vai fazer para se locomover, como é que vai fazer para tomar esse medicamento ou aderir a um tratamento. Nós vamos avaliar a parte emocional, nós vamos avaliar a parte social. Então, todos esses fatores vão impactar no tratamento do paciente idoso. E por isso que tu precisa de um médico especialista nisso, que ele vai fazer essa abordagem individualizada. A gente vai personalizar aquele tratamento para aquele paciente, naquele ambiente, naquela situação que ele se encontra. Vocês entenderam a diferença? E outro exemplo que eu quero trazer para vocês
é entender que no processo do envelhecimento, quando a gente é adulto jovem, a gente vai acabando, é natural a gente passar por diversos especialistas. O que são os especialistas? O cardiologista, o ortopedista, a ginecologista, o proctologista, o urologista, meu Deus, é uma gama de especialidades. E cada médico vai dando um tratamento. E aí chega lá com 60, 70, 80 anos, ele já passou por quantos especialistas? Quantos remédios foram acumulados ao longo da vida? E será que realmente precisa ainda de tudo isso? Porque daí eu escuto muito isso. Esse remédio, o médico disse que é para eu tomar a vida toda. Não existe isso de tomar remédio a vida toda. Peraí, o que é necessário? O que realmente vai impactar na tua vida nesse momento, com as condições que você se encontra? Será que realmente esse remédio não está causando mais malefício do que benefício? Não vamos dizer que ele não é bom, mas será que ele não está causando mais danos? A gente precisa reavaliar. Iatrogenia, que é o acúmulo de medicamentos ou intervenções que a maioria das vezes os médicos fazem sem ter essa noção abrangente, o contexto, porque a nossa biologia muda, o nosso metabolismo muda e com certeza quem tem mais aí de 40 anos que está me assistindo já notou o processo de envelhecimento, eu tenho certeza. Espero que tenha ficado claro toda essa diferença e a importância que a geriatria tem dentro desse processo de envelhecimento. E linkando com o nosso terceiro assunto, é que existem doenças que são de idosos. Dificilmente tu vai pegar alguém com 30 anos com queixa de memória, né? Existe só alguma anormalidade, alguma patologia muito rara. Isso não é comum. Dificilmente tu vai pegar uma jovem de 20 anos com perda de urina. O que acontece agora, que seria o nosso terceiro tópico no vídeo? Que tem algumas doenças que são mais comuns e tem algumas doenças que são do idoso. Essas que eu falei, da incontinência urinária, da demência, que é quase que exclusivamente do idoso, e tem aquelas que é mais comum no idoso, como diabetes é comum no idoso, hipertensão é comum no idoso, artrose, que são os desgastes, é comum no idoso, e as demências, tá? Eu acho que essas 4 aí são as mais frequentes. O que eu, Clarissa, pego todo santo dia no consultório? Dor, maioria das vezes por desgaste, principalmente no joelho, quadril e coluna lombar. As doenças de ombro, dor de tendão, que o tendão envelhece muito fácil na terceira idade, então é muito fácil de ele inflamar, porque a gente não se preparou para nossa velhice. Além da dor, eu pego muito queixa de esquecimento, que foi aquilo que eu falei. E o esquecimento, eu até trago um parênteses aqui, toda vez que o esquecimento é trazido pela própria pessoa, pelo próprio paciente, isso já me deixa mais tranquilo. O problema é quando ele vem a queixa, é trazido pelos familiares. Isso me chama muito mais atenção. Incontinência urinária, e eu vejo que a incontinência urinária muitas vezes é negligenciada pelos outros médicos, porque é uma queixa difícil de tratar, ela é multifatorial, ela é difícil de responder, às vezes só com um medicamento. A gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar para tratar esse problema. E as doenças, assim, hipertensão e diabetes, por exemplo, tá? E aí que entra na geriatria a questão de qual que é meu alvo de pressão arterial, qual que é o ideal da minha pressão arterial, qual que é o ideal da minha glicose no sangue. Eu, sendo paciente idoso, com esses fatores de risco, quanto que eu preciso de açúcar no sangue? Quanto que é o meu limite que eu posso tolerar? Qual que é o meu limite da pressão arterial? E tudo isso a gente vai conversando na consulta e as pessoas dizem, meu Deus, doutora, ninguém nunca me falou nisso. Ninguém nunca tocou nesse assunto. E aí tá lá a pressão 10/6, o paciente se sentindo mal no verão, caindo por tontura, porque ninguém se deu conta que esse paciente envelheceu e que aquela dose de remédio que ele usava há 10, 15 anos atrás não pode ser a mesma. A gente tem que ajustar. Vocês estão entendendo a complexidade do nosso corpo e o quanto a geriatria pode fazer por ti e pelo teu envelhecimento? Então, meus queridos budinhas, e você aí que ainda está me assistindo, espero que você tenha compreendido a importância da geriatria e a diferença que ela pode fazer no teu envelhecimento. Se inscreve no canal se tu ainda não se inscreveu, compartilhe esse conteúdo com quem você achar que vai curtir. Comenta aqui nos comentários, coloca suas dúvidas, que eu estarei aberta a fazer conteúdo de qualidade para vocês.
Fiquem bem e um beijo!